Olá, você que está acompanhando mais um vídeo do canal Teologia entre Amigos. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito especial, diretamente dos estúdios da Solução Digital, e nós queremos então saudar você que está aqui neste vídeo, trazendo um convidado muito especial, que é o irmão Itaciano. Ele vai ter a oportunidade de se apresentar, mas de já quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, que curta este vídeo, compartilhe com uma pessoa para que nós possamos alcançar mais interessados neste assunto tão especial, tão nobre, tão solene. Então, eu quero passar de já a palavra para o nosso convidado, que ele possa, então, se apresentar. Desde já, gente, valeu aí pelo convite, obrigado. Max, mais Amém. uma vez aqui, né, juntos. Mais uma vez. Obrigado aí realmente pelo convite, fico aí muito grato. Para quem não me conhece, né, como o Max já falou, meu nome é Itaciano, sou da Igreja Batista Nacional Peniel, aqui no bairro da Santa Clara, sou líder de pequeno grupo, faço parte também da, do Ministério de Pregação da igreja, né, Glória a sou um dos Deus. líderes da igreja também, então fico feliz aqui pelo convite, né. Trabalho na área também de marketing, Muito né, eu bom, estudo também na área de marketing, então, muito bom. eh, fico feliz pelo convite mais uma vez e vamos, né, mergulhar aqui nesse assunto bem, Vamos lá. que é bem interessante e relevante hoje Relevante. e deixado de mas muitas vezes deixado de lado, né, para Sim, algumas pessoas, deixado de lado para alguns pastores, líderes, né, que é verdade. acaba Negligenciando. negligenciando Sim, esse tema que é tão importante para a gente, assim, ouvir, né, a voz de Deus com mais clareza. sim, muito Com mais bom. clareza. Então, fico feliz. Vamos aqui mergulhar, conversar de uma boa, né. Você Conversa. também pode contribuir muito com esse assunto, que você também está especial, é pregador expositivo, né, então vai contribuir muito aí pra gente, né. Você vai também contribuir, varão, tenho certeza. Amém. Você é um homem de Deus, bênção na minha vida, né, e Amém. assim nós vamos aqui aprender juntos, né. E você aí fique Sim, ligado, vai dar certo. acredito que, não sou também a pessoa, talvez sim, a pessoa mais indicada para falar sobre assunto, né, tem muitos aqui eu falo em São Luís, né, Sim, tem o nosso, talvez o professor que está assistindo, né, Lúcio Carlos, né, nosso nosso professor lá do professor querido, querido, que é especialista em hermenêutica, muito bom. né, tem o próprio Gediel, Rafael Blum, enfim, mas a gente está aqui para falar bem simples, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, né, Pronto, deixa nos aí nos comentários, deixa aí comentários. dúvida, talvez eu não esclareci bem aqui, não fui, você pode deixar aí que nossos professores podem responder lá, né, responder lá no comentário, enfim, Vai então dar vamos certo, vamos aqui caminhar junto nesse assunto tão rico. muito bom. Então, como já dito pelo nosso irmão, nós vamos falar hoje sobre interpretação bíblica de uma maneira bem simples, e o nosso intuito aqui é que esse assunto, Itaciano, seja tratado assim de uma maneira como se nós estivéssemos, de fato, literalmente, em uma conversa entre amigos, para que a Exato, outra exato, pessoa que está lá assistindo possa olhar e se identificar e sanar suas dúvidas também de uma maneira exato, simples. exato. Nós não vamos querer aqui fazer um estudo aprofundado acadêmico da hermenêutica, da interpretação, mas uma conversa simples que pode ser também muito esclarecedora e abençoadora. Então, Itaciano, para a gente iniciar aqui no nosso primeiro ponto, eu queria que você, então, nos dissesse, nos apresentasse a hermenêutica, o que é hermenêutica, o que é a interpretação bíblica. Bom, como eu falei, né, de início, um assunto muito complexo, mas muito bom de se falar. E assim, a interpretação, né, a hermenêutica, a exegese, se fosse definir, né, um conceito, seria o processo de extrair o significado do próprio texto, né? Bom, Essa questão de interpretar os textos, né, a gente sabe que, eh, tirando assuntos relevantes como o contexto daquela época, o contexto geográfico, literário, tudo isso faz parte de uma boa interpretação, quando nós, mergulhamos na cabeça do autor bíblico, não sim, da nossa, né, e realmente pessoas têm essa dificuldade, alguns pastores. Eles sim, ligam diretamente o texto para nossos dias de hoje. Então nós temos hoje vários problemas de interpretação bíblica por causa disso. sim. Igrejas aí com a Arca da Aliança, Arca da Aliança, né, outros utensílios sagrados exatamente, dos ritos ritos judaicos de judaicos, antigamente. exatamente. Verdade, Isso é erro hermenêutico, erro de interpretação. sim. E hoje no Brasil isso é muito forte, Max. A questão de muito Muito presente, recorrente. muito Sim, recorrente. sim, Então, talvez esse assunto é importante por isso, para a gente ajudar algumas pessoas, né, que têm sim. essa dificuldade. Às vezes as pessoas ainda estão vivendo debaixo da lei, uma má interpretação, Muito né. bom. Então você que está aí assistindo, não perca, continue aqui conosco, porque como ele já deu essa introdução,
esse episódio vai ser muito relevante para todos nós. E como você disse, a interpretação é você extrair o sentido original, o sentido próprio ali do texto, não é? E Exato, o que a exato, gente vê hoje, Tassiana, é que às vezes as pessoas leem o texto de uma maneira rasa exato, e se exato. baseiam na própria mente, na própria inteligência para atribuir aquele texto, aquele Sim, parágrafo, uma exatamente. interpretação que eles querem, Exato, talvez, exato. e por isso acabam conduzindo todo um povo, não é, Sim, pelo caminho, sim. assim, não muito certo, não muito bíblico. Como você disse, há pessoas hoje ainda vivendo debaixo da lei, sob o jugo da O jogo da lei. lei. Justamente, isso é muito interessante que você citou, por essa má interpretação das escrituras, né. Muito bom. E o mais, assim, complicado é que, ao fazer essa ligação direta, né, para os nossos dias, fazendo uma interpretação errônea, acaba, tipo, falando coisas bizarras como, tipo, a salvação, nós temos que guardar algum dia, né, da Sim, semana para nós ser salvos, né, porque ele ligou ali diretamente a lei, né, com nossos tempos aqui, sim, e acaba fazendo esse tipo de interpretação que é algo muito sério, né, que não sabemos, né, sim, que a salvação é muito pela bom. fé em Cristo, né, não por Então, obras. olha só o que pode causar Pode uma má causar. interpretação. Certa feita eu ouvi alguém dizendo que o dízimo salva. Se você dá o dízimo, você está salvo. Se você não dá o dízimo, você está perdido. Então, tudo isso, como você disse, são problemas de interpretação. A pessoa ali talvez leu o texto correndo, leu Exato, só uma exato, vez, não buscou o contexto e acabou, você vai falar mais sobre exato, isso, e acabou fazendo uma interpretação exato, errada e aplicando à igreja, né? Muito exa perigoso isso, isso. exatamente. E o meu professor, né, Lúcio, desde já mandar um abraço para ele, Lúcio Carlos, né, que é um cara especialista, né, em Especialista. hermenêutica, exegese. Glória a Deus. No seminário, né, onde eu estudo, o Seminário Teológico Maranata, né, indico para vocês Um aí abraço também, aí para abraço para todos, todos aí do seminário. alunos, professores, Exato, diretores exato, do do Seminário seminário. Teológico Maranata. E ele falou, né, algo muito interessante. Ele falou que quando nós estamos estudando teologia, o básico e o mais importante, talvez, da teologia é a interpretação bíblica, estudar a hermenêutica, a exegese, porque se não tivermos isso de uma forma correta, nós vamos deturpar tudo da Bíblia. E os Sim, outros assuntos vão ficar tudo distorcido, a escatologia vai ficar distorcida, sim, entendeu? Vai ficar tudo distorcido. Se a gente não tiver uma boa interpretação bíblica, os outros assuntos que nós vamos estudar e debater vão ficar distorcidos. Uma isso é muito sério. escatologia, exatamente. Escatologia, uma pneumatologia, entendeu? Tudo a questão setorológica também, tudo vai ficar Sim, distorcido, porque nós tivemos uma interpretação sim. errada. É interessante que um assunto vai puxando o outro. Exato. Então, se você falhar em uma interpretação de um texto, logo as suas outras interpretações vão seguir essa mesma linha e pode ser, como você falou, de dar tudo errado, e interpretar a soteriologia de forma errada e os Sim, outros assuntos também da sim, teologia e da vida prática. Então, muito bom esse sim. ponto que você colocou, a importância, né, de nós termos ali cuidado com a interpretação. Isso. Max, e também, o texto bíblico, nós temos um abismo muito grande com o texto bíblico. Sim, Um texto de 4.000 anos atrás, talvez o mais novo é de 12.000 anos atrás. É um sim, abismo muito grande. Quanto mais se distancia o tempo, mais esse abismo aumenta, né? sim. Esse abismo teológico do significado do Essa texto, essa distância, né? distância. Então é necessário que a gente mergulhe lá 4.000 anos, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, para a gente entender e, de forma correta, né, trazer para cá, para os nossos dias. Porque senão, meu irmão, a gente vai assim que nascem as heresias, né? Sim, Assim que nascem as heresias, hoje aí for ver, as heresias nascem assim, Max, trazendo um texto diretamente sem levar em consideração o autor. sim. Ele mata o autor, É, entendeu? A galera mata o autor hoje, por isso que nascem hoje as heresias, as más interpretações. muito bom. Né? Então isso é bastante perigoso, Sim. bastante perigoso. Olha só, você está vendo a importância? Tudo que o Itaciano já falou até agora tem sido muito relevante para esse assunto, e eu acredito que você está se despertando aí também, assim como eu aqui. Assunto muito relevante mesmo, pontos essenciais, não apenas para a teologia, mas como para a vida prática cristã. Exato. E, Tassiano, seguindo aqui o nosso roteiro, que eu preparei aqui uma colinha, quais são os benefícios, então, de uma boa interpretação? Quais Sim, são, sim. assim,
aquilo que ela pode trazer de bom para a vida do pregador, a vida do sim, pastor, a vida da igreja de forma geral. sim. Falando em interpretação, assim, a interpretação bíblica está no nosso dia a dia. Essa que é a verdade. Por exemplo, se você for hoje em uma farmácia, vai estar lá, né, empurre a porta. Tu vai Sim, ler e vai interpretar: "Ah, eu tenho que empurrar". Quando você sai, né, puxe a porta. Ou seja, sim. a interpretação bíblica está no No dia a nosso no dia a dia, dia. No dia a dia, presente. está presente. E Muito se a bom. gente não, tipo, não souber ler no dia a dia, a gente acaba também fazendo coisas erradas, né, e puxa, tu vai Sim, empurrar. Aí dá não, é para sim. puxar, eu empurrei. Então eu acabei interpretando Interessante. errado. Sim, E sim, assim, sim. mesma coisa acontece, né, com a Bíblia. Se nós interpretarmos de forma errada, nós teremos consequências Sim, erradas, né, consequências erradas. Nós muito vamos ter bom. uma vida muito não vamos ter uma vida piedosa diante de Deus. Sim, Nós vamos ser pessoas que vão ser conduzidas a erros, assim, grotesco, a hum, ponto de talvez a gente, querer se divorciar de um casamento. Tu já viu, Max, né? Pessoa dizendo assim: "Ah, não, mas eu senti no meu coração, porque Deus está confirmando", e não leva em consideração o texto bíblico, pois né, é. que o texto fala que, né, Deus fala que é contra o divórcio, né. Lógico, Sim, apesar que tem todo um contexto a questão de divórcio, né, mas isso aí não é o sim, debate aqui, é questão de sim, interpretação. Aí a pessoa: "Não, mas eu com desejo no meu coração eu vou namorar aquele menino". O menino não tem nem não se baseia nem da mesma fé que ela ou ele, e ele acaba indo porque o desejo do meu coração vai nessa questão de: "Ah, o meu sim, coração está me guiando", sim, entendeu? E acaba deixando de lado, né, as escrituras, que é aqui porque é as escrituras que nos norteia, o exatamente. cristão, né, que nos, Sim, né, então se a gente não tiver isso, e assim, pra gente ter uma boa interpretação, a primeira coisa que eu falo é: eu e você de casa aí, nós temos que ter uma boa leitura bíblica. Uma boa leitura bíblica diária. E é o cristão vive disso, vive sim, disso. É ter uma boa leitura, diária. Antes de eu falar dos benefícios, né, a primeira sim, coisa é isso, a gente ter uma boa leitura bíblica. A gente sim. tem que conhecer as escrituras, nós temos que morar no texto, Gastar tempo com o gastar texto. tempo com o texto e ver o significado do texto, morar em um livro, Sim, sim, meditar, fazer, eu gosto muito de falar aqui, talvez nos programas que a gente já fez, eu estou citando aqui muito na questão do devocional, que é sim, muito importante. Começa a ir lá no devocional, né, a gente ter uma vida devota ao Senhor, lendo a sim. Bíblia, acordando pela manhã, lendo a palavra, orando ao Senhor. Isso vai nos trazer, Isso é muito importante, é né. importante, vai nos trazendo, benefícios, primeiramente benefícios que nos aproximam de Deus. Sim, Primeiramente, a coisa, não tem coisa melhor isso de ficar perto de Deus, né, sim, em saber que nós temos vida nele, né, nós buscamos santidade nele através das escrituras, né. As sim, escrituras é a base que ali que nos que nos rodeia, né, essa questão. E assim, os benefícios, Max, da interpretação, primeira coisa, compreender a vontade de Deus, né. Quando nós muito bom. conhecemos, nós entendemos o texto, a gente fez tudo isso que a gente falou aqui, analisou, Leu, morou leu, no morou texto. no texto, leu várias vezes, né. Sim, Aí a gente vai: "Não, agora sim, agora eu sei que Deus quer falar comigo, né, que eu tenho que, talvez obedecer aqui meu pai, assim, minha mãe, ser fiel à minha esposa, né, ser fiel, viver de modo digno do evangelho", assim como Paulo fala lá nas suas cartas, né, a questão sim, da ética, viver sim, de modo digno do evangelho. Então, basicamente, uma boa interpretação nos leva a ter uma vida piedosa correta sim, diante de sim. Deus. E você falou uma coisa muito interessante que às vezes a gente pensa assim: "Não, hermenêutica é uma coisa, assim, só para pregadores, só para Exato, pastores, para seminaristas que estão ali no exercício do ministério, que estão ali no exercício da pregação, então, para mim basta só ler o texto uma vez, o que eu entendi vai ser o que eu vou praticar". E você trouxe algo muito relevante, que a interpretação ela nos leva a uma vida piedosa. piedosa, Ser piedosa. fiel ao meu marido, à minha esposa, tratar bem Sim, os meus filhos, coisas simples da vida cristã que todos nós, não é apenas o pregador, o sim, pastor, o exatamente, líder exato. religioso, todos nós precisamos agir assim. Então, esse ponto muito interessante, ao fazermos uma boa interpretação, vamos compreender a vontade de Deus para a minha vida, eu, meu Max, você, Itaciano, e os demais que estão nos assistindo, não apenas o pregador, não apenas o Exato. pastor. Muito interessante, muito bom. E a questão fala assim: "Ah, não preciso", falou bem, né: "Ah, não preciso de hermenêutica, de exegese". Não, vou, você só abrir aqui a Bíblia, ler e vou
praticar aquilo que está nela. De alguma forma, isso é válido, né? Só que sim, algumas coisas ali nós temos que ter cuidado, porque nós não vamos praticar diretamente. Tipo, sim. se você ler um gênero literário de leis, não vai pegar uma lei lá de 4.000 anos atrás, ler, ah, E entendi, então é isso, é aplicar. aplicar. Sim, Entendeu? Isso que eu tô falando, essa questão. E muitos não, acabam ignorando, né, a questão do estudo bíblico, da interpretação bíblica, justamente porque não sim, entendem isso. sim, Né? São muitos assim, ah, vou só abrir aqui a Bíblia, Deus vai me revelar aqui na hora, eu vou fazer as coisas, assim, tipo de supetão. E sim. nós não devemos ser assim. E Com quando, a... e quando essa pessoa cai num texto difícil, como é que ela vai agir, então? Ah, eu vou Exatamente. abrir aqui qualquer texto, Deus vai falar comigo aqui agora. Aí você abre lá, está discorrendo acerca de um costume que tem que ser Exato, abolido exato, ou praticado. E aí, como é que fica essa pessoa? Então, exato, exato. realmente, nós precisamos mesmo buscar interpretar corretamente o texto, porque, reiterando o que você disse, interpretar o texto é trazer o seu sentido original, seu Exato, sentido exato. prático para nossas vidas, o sentido íntegro do texto, sem você forçar, sem você Exato, tirar exato. conclusões precipitadas. Outro benefício também, Max, é a questão de nós conhecermos o próprio Cristo. Né? Sabe que Cristo, ele está de Gênesis e Apocalipse, né? Sim, Nós olhamos Cristo no Antigo Testamento, nós olhamos Cristo no Novo Testamento. Então, quando nós, bom, de fato, a gente interpreta e aplica isso em Cristo, né? Como o Rafael gosta muito de falar isso, sim, a última aula que ele teve conosco foi em Salmos. Ele falou muito, né? Como aplicar Salmos em Cristo, que é porque nós somos cristãos. E nós sim, precisamos ler o texto como cristãos, não como judeus, sim, sim. né, como Muito bom, cristãos. Então o benefício também é esse, né, a gente conhecer mais Cristo, muito bom. ligar o texto diretamente ao Senhor, ao Cristo, porque é isso que foi ele que morreu Sim. na cruz por nós. Até porque ele está revelado nas escrituras Exatamente. às vezes a gente pensa assim, tá sendo: "Ah, eu vou ler só o Antigo Testamento", aí a pessoa fica lá: "Só no Antigo, só no Antigo, só no Antigo". Não, vou ler agora só o Novo Testamento, aí fica lá: "Só no Novo, só no Novo". Mas a gente tem que entender que o Novo Testamento é incompleto se não tiver acompanhado do Antigo, e o Exato. Antigo é incompleto se não tiver acompanhado do Novo. Então, a gente enxergar Cristo no todo o compêndio bíblico, em toda a Bíblia, é muito interessante. A hermenêutica, a interpretação bíblica vai nos ajudar com isso. Muito bom. Exato, Glória a exato, Deus. exato. Isso é muito muito importante, muito interessante a questão de Sim, ligar sempre o texto a Cristo, né, porque é sim. ele É o ele que é o centro de centro toda. de toda a Muito bom. escritura, é ele. Sim, E também, eu acredito também que outro benefício, Max, é reduzir nosso comportamento pecaminoso. A Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando sim, nós quando nós temos uma boa interpretação dela, nós vamos viver segundo a vontade do Senhor, e isso vai gerar consequências, tipo a santidade. sim. Vai nos afastar do pecado, nós vamos saber disso, né? Muito bom. Que tal coisa é pecado, nós vamos fugir, por exemplo, do adultério, da fornicação, porque Uhum. está lá bem explícito na palavra de Deus, né, Sim, essa questão. Nós devemos fugir do pecado. Então acredito que uma boa interpretação nos leva também à questão da muito bom. santidade. Muito Porque bom. não que hoje também tem algumas, teologias, né, eu cito também aqui a teologia liberal, que fala: "Ah, não, mas você pode pecar, pode não deve não, que tu o importante é o teu coração, né, Viva como viva como você. você tem que viver, não Sim, tem". Uma uma pessoa aí na internet falou que ela pode, assim, deitar com vários homens que não tem nada a ver, o importante é o coração dela, meu Deus. ela se denomina como cristã, né, e ela falou isso, assim, e quem não conhece as escrituras, não tem uma boa interpretação, Sim, acaba se deixando levar e entrar sim. em uma vida, assim, uma vida pecaminosa, Uma né, vida errante, errante, diante depravada, desajustada diante de Deus, né. exatamente, né, diante de Deus. E muita gente tem seguido Sim, essas pessoas, né, porque querem um evangelho mamão com açúcar, sim. Facilidade. facilidade, né, facilidade, eu posso aqui beijar várias meninas, não tem nada a ver, o importante é meu coração diante de Deus. O importante é estar na Isso, igreja. importante estar na igreja, entendeu? Então, ele tem que ter cuidado com isso. Então, uma boa interpretação nos leva também a esse resultado que é santidade, né? Nos afastar Sim, do sim, pecado, então sim, isso muito é bom. Eu quero enfatizar algo que você falou também, pertinente demais aqui para nós, que a interpretação da palavra, ela vai nos levar a coisas simples também da vida cristã, exato, não é?
Às vezes, nós pegamos textos que são difíceis de interpretar, difíceis de você ler, mas a Bíblia não é toda assim. A Bíblia, na sua maioria, é um texto simples, um texto claro que você consegue entender sim. Então, essa jovem que falou isso, ou esse jovem, uma jovem como mais jovem. que falou isso, talvez ela está pecando em uma simples leitura da palavra, de Exato, meditação, e meditando. entender que essa prática é desagradável a Deus, e não apenas ela, mas também as pessoas que a acompanham. Então, você que está ouvindo, assistindo este podcast, entenda que a interpretação bíblica é algo simples, ela nos ajuda em textos difíceis, mas como nosso irmão Itaciano está aqui discorrendo sobre isso, ela nos auxilia mais ainda em textos simples para a vida prática. Muito bom, glória a E Deus. assim, Jesus foi assim, foi prático na vida cotidiana, Sim, né, quando ele fala lá da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, sim, ele está ali fazendo teologia, ele está sim, tirando coisas práticas da vida cotidiana para mostrar para o povo, muito bom, né, para mostrar para o povo. Ele usa lá a dracma perdida, né, que a sim, mulher perdeu uma dracma, sim, tudo sim, mais, é ali bem no contexto da atual, trazendo do contexto da época dele, sim. uma situação para poder falar do evangelho, né, Usando os meios usando os meios, que eles possuíam ali, exatamente, que eles entendiam, eles muito bom, entendiam, muito bem. exatamente, Aliás, o livro de Lucas, ele escreve que Jesus falava por parábolas para que os judeus entendessem. Então, exato, muito interessante como Jesus faz essa dinâmica de poder trazer algo do reino, trazer algo celestial, que às vezes ultrapassa o entendimento humano, sim. para pessoas simples, de uma maneira simples, que todos conseguem Sim, entender. Muito sim. E bom. Jesus fazia muito isso. Paulo também usava isso também. Paulo Sim, sim, nas suas cartas muito usava bom. figuras, símbolos. Essa questão que a gente está falando, Max, é questão muito importante, né? Dos primeiros leitores. E, tipo, o livro de Apocalipse hoje é muito difícil de se interpretar, Sim, né? E o livro sim. de Apocalipse tem muitos símbolos que para os primeiros leitores era fácil de entender. Agora, para a gente que está com um abismo gigantesco do tempo, contexto, Uma uma distância. distância, aí tem que ter muito cuidado, porque hoje nós vemos aí Sim, muitos erros, né? De interpretação em Apocalipse. sim, Em muitos erros Apocalipse. mesmo. Então, assim, tem que levar em consideração assim, um estudo mais aprofundado das Escrituras. Inclusive, foi, eu acho, no livro do Gordon Fee que eu li isso, Entendes o que Leis, né? Que tem dois tipos de leitura, se eu não me engano, que ele cita no livro, que é o devocional que tu faz de forma ali com Deus e a leitura de estudo, né, que tu Mais vai mais analítica, né? analítica, exatamente, que tu vai ali identificar os pontos, Sim, tu vai ler toda uma carta toda para te entender os pontos. muito bom. Então, assim, é importante nós fazermos esse exercício. Se você não Sim, tem essa prática em casa, eu recomendo você fazer. É importante para a gente não cair em erros. Porque sim, quando nós fazemos isso, nós buscamos o próprio Deus, o próprio Cristo, e sim, nós aplicamos isso à nossa vida, de forma, né, sim. que outras pessoas possam ver e também nos ajuda a dar testemunho de Cristo, quando nós fazemos E, isso. e às vezes, Tassiana, às vezes as pessoas elas não querem fazer essa leitura analítica. Elas não, a Exato. palavra de Deus não é para se discutir, Sim, a gente não pode tratar a palavra de Deus como um livro científico, não, acho que a gente tem que só ler mesmo, e o que tiver ali a gente vai fazer. Acho que essa parte aí mais científica aí a gente tem que deixar de lado, é até pecado, sim, falam assim. Mas se a gente quiser entender mesmo, o propósito de Deus, o propósito do autor, como eram aquelas pessoas ali que receberiam aquela carta, aquele livro, a gente sim. precisa sim fazer essa leitura mais analítica, até porque essa leitura analítica também vai trazer muitas lições para a nossa vida hoje. Exato, Então, exato. acredito sim que a gente precisa ter esse momento de devocional e ter esse momento de, não, deixa eu entender esse Sim, exato, texto, deixa exato. eu ver quem foi que escreveu, deixa eu ver quem foi que, para quem ele escreveu, como viviam essas pessoas, então, Sim. muito E importante. também eu quero também destacar algo também importante, né, a Bíblia, ela, para quem não sabe, talvez, a Bíblia ela tem 2 tipos de natureza, né, uma natureza divina e natureza humana. Sim, Natureza divina porque foi o próprio Deus que inspirou os textos bíblicos, e natureza humana porque Deus usou pessoas sim, ali em determinadas situações, tempos, contexto para escrever a própria a palavra de Deus que nos chegou até hoje. sim, Então ela tem 2 naturezas, humana e divina, e nós não podemos, rejeitar nenhuma das muito 2. bom. E quem fala isso quem cita isso é Paulo Ondo em seu livro, "E Deus falou na Muito língua dos bom. homens", né, que nós Está vamos aqui, vamos já aqui indicar a eles aí indicar. para vocês. Muito bom. A gente poder considerar, sabendo que
A Bíblia não surgiu do nada, não caiu do Exato, céu. cara do De céu. repente começaram a cair do céu uns rolos e as pessoas foram lá ler: Sim, "Ó, a Bíblia sim. aqui". Não, Deus usou homens, Deus usou a mente humana também, e cada escritor com a sua personalidade, a sua forma de escrever, a sua inteligência, sendo ele mais inteligente ou pouco. Então isso também é muito Tem interessante de até nós tem levarmos em tem consideração. até aquela frase que algumas pessoas falam, né, alguns: "Ah, não, mas eu não acredito na Bíblia, porque quem escreveu a Bíblia foi Sim, homens". De fato, essa palavra está correta, foi realmente foi homens que sim, escreveram a Bíblia, mas só que sim, foi Deus que inspirou esses homens, exatamente. né. Isso que nós temos que deixar claro Sim. também. De forma que o autor último da Bíblia é Deus, É não é o Deus, homem. exatamente. São homens usados por Deus. O Usado por grande Deus. autor, o último autor é o próprio Deus. Exatamente. Muito bom. Agora, Itaciano, a gente vai passar aqui para uma pergunta assim que acredito que muitos dos leitores também, dos ouvintes aqui também têm. O que não é, se a gente está aprendendo aqui o que é interpretação bíblica, a gente precisa ter noção também o que não é interpretação, para que a gente Sim, possa, sim, se estiver cometendo algum erro, evitar, deixar de lado e seguir com a boa interpretação. sim. Assim, eu posso falar nessa tua pergunta, o que não é interpretação, acredito que quando nós botamos o nosso sentido no texto, o nosso achismo, quando nós isolamos o texto de forma assim, nós: "Ah, não, estou lendo aqui alguma passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, então nós podemos sim, nós podemos ter carro, nós podemos ter uma mansão, nós podemos ter". Pois é, aí acredito Podemos que ter tudo, podemos ter tudo, tem e lá é tudo isso, escrito, então tudo, exatamente, posso ter exatamente. tudo. Então isolou o texto para Sim, dizer aquilo que ele quer, e o texto não fala isso. muito Né? bom, Se muito for bom. ver alguns versículos anteriores, vai ver que Paulo estava falando da questão mesmo, da questão de ele ser pobre em algumas situações, ele ser feliz com isso, ter bonança em algumas Sim, situações, ele ser feliz com isso, porque Cristo sim, fortalece ele. sim, Essa é a muito bom. ideia, essa é a Essa é a ideia. ideia de que nós podemos passar adversidades, Exatamente. viver momentos de felicidade, momentos de tristeza, e em tudo isso o Senhor vai estar nos Ele ajudando está nos porque Ele é ajudando. conosco. Exatamente. E realmente a pessoa isolar esse texto, às vezes leva até outras pessoas a cometerem erros que não deviam ser cometidos, porque está escrito tudo lá, então a Exato. pessoa enfatiza a palavra tudo, e esquece o contexto, esquece Exatamente. a situação em que foi escrito aquele texto, Exa e diz: "Não, você pode fazer Foi tudo, tudo. Deus vai ajudar você em tudo que você fizer, tudo que você pensar". Então, realmente, você que está aqui assistindo, esse ponto é muito interessante, que não é interpretação. Nosso amigo aqui, Tassiano, já disse que o que não é interpretação é aquilo que nós tiramos da nossa própria cabeça, do nosso próprio entendimento. Aqui nós chamamos de exegese, né, que Exegese. exegese é quando nós retiramos do texto, né, as informações, contexto e tudo mais, e a Sim, exegese é quando nós colocamos algo no texto, sim. que nós para poder fazer a nossa vontade, Interpretação, nossa sim. interpretação, Inferir ao texto inferir o texto, o que não exatamente, está e lá, que né. não está lá. Sim. Então seria uma exegese. Então isso não é uma interpretação bíblica, É não é. um achismo, É é um uma coisa da minha achismo, cabeça, exatamente. na verdade eu que inventei aquele conceito, né. Exatamente. E isso aí também é bem sério, Max, porque muitas pessoas acabam se frustrando na igreja, né. Como, por Sim, exemplo, eu citei esse texto: "Ah, posso tudo", aí a pessoa não tem, não consegue, pois é. aí se frustra, Aí sai da sai da igreja, igreja: "Ah, Deus não existe, porque falaram pra mim que eu ia ter tudo, eu não tenho, não consegui". sim. Deus não É, curou minha Deus não, mãe, Deus não exatamente, curou meu filho, eu exatamente, perdi meu emprego e até agora não aconteceu nada comigo, estou assim desempregado, passando necessidade, mas a exatamente. palavra dizia, segundo o pregador, que tudo o Tudo, Senhor vai fazer por nós. Então, muito exato. interessante. Aí não acontece, aí se frustra, acaba, apostatando da fé, né, sendo um Sim, apóstata, e isso é sim. bem Bem sério, né? bem sério, bem Muito sério. bom, muito bom. Então, a gente precisa, Itaciano, buscar o Senhor para que Ele nos ajude nesse exercício, porque não é fácil também. A gente está tratando aqui de um assunto que é relevante, mas que ele tem sim as suas Tem, sua dificuldades, tem dificuldade, os isso é seus níveis verdade, de dificuldade. isso é Às vezes verdade. vai ser algo mais simples, até para quem está iniciando, mas dependendo da experiência da pessoa ou do que ela pretende fazer, por exemplo, estudar um livro inteiro, vai ser mais difícil, vai ser mais complexo. Então, nós precisamos muito pedir ao Senhor que nos ajude para fugirmos dessa tentação de querer ler o texto e Exato, aplicar lá o que eu achei, o que eu exato, entendi, e cheio de preconceitos para o texto e, na exato, verdade, exato. fazer a minha própria vontade. E eu também vejo assim, Max, que por isso que tem na igreja mestres, né, capacitados na Sim, igreja.
uma igreja saudável. Deve ter, porque para ensinar essas pessoas que vão chegar, esses novos convertidos, Sim, para poder fazer um discipulado saudável com eles, ensinando a palavra do Senhor. muito bom. Isso é muito importante. Por isso que Deus fala, que Paulo fala, né, escreve que Deus escolheu apóstolos, né, apóstolos, profetas, evangelistas, eh, Pastores e mestres. pastores e mestres, para ir, fala no final, para edificar a igreja, Sim, sim. para E é edificar. interessante isso que você citou, porque tudo isso tem um propósito. E qual é ele? Edificar o corpo Edificar de o corpo de Cristo. Cristo, exatamente. Fazer com que todos cheguem à unidade da fé, para que Exatamente. todos vão crescendo, Crescendo. estejam crescendo, a fim de chegar em um só lugar. E aí ele vai usar os evangelistas, os Exato, pastores. exato. E por isso que é Legal. importante. E ter a igreja tem mestres, pastores, justamente para isso. Para instruir essas Sim, pessoas que você falou, né, que, realmente, aí eu concordo, que não é fácil. Eu estou aí galgando aí alguns anos na teologia, mas antes de eu não ingressar na teologia, também tinha muita dificuldade, não me interessava. sim, Não me interessava por ler a Bíblia, de querer aprender mais. Assim, eu acredito que foi a graça de Deus, Max, ó. Porque bênção de Deus. tudo isso, quando nós temos essa vontade, né, até essa vontade de estudar a Bíblia, vem do Senhor, né, Sim. é a graça de Deus, né, nada, porque eu sou bom, comecei a estudar, não. Porque, Surgiu no meu surgiu no meu coração de coração repente, de eu que repente. quero, eu que vou fazer. Exatamente, foi E a aí a pessoa graça, vai lá e às vezes acaba sendo enganada, Itaciano, pelo um desejo mal do coração de querer ser visto, de querer ser reconhecido como exatamente. uma pessoa mais inteligente, que Isso, tem mais mais repertório, que fala repertório. melhor. Então essas coisas são um grande perigo e uma grande isca para as pessoas que têm um coração ainda inclinado, que talvez não tenha sido regenerado pelo Senhor. Exatamente. E apesar que eu estou aprendendo ainda muita coisa, na verdade, né, somos aprendizes, Sim, eternos aprendizes, né? até, eternos aprendizes. É interessante a gente estimular, né, nossos Sim, irmãos amados da igreja a querer, galgar também mais na leitura bíblica, conhecer mais sim. de Deus, ler um bom livro. Nós vamos indi Sim, nó nó sim. vamos indicar aqui alguns, né, mas Não que perca as indicações. Já, e já. estimular, tem que estimular nossa comunidade Estimular. Sim, local a sim, querer ler mais a Bíblia, ter um plano de leitura anual, estimular os líderes. Ouvi algo interessante do Paulo On, que é o livro que nós vamos indicar aqui, um podcast falando, né, que o pastor que não tem interesse em ler a Bíblia, por que ele quer ser pastor? Esse é o vai ensinar o quê, instrumento, né? esse é o instrumento de trabalho dele, a Bíblia. Né? Sim, Tem lá ele falando em um corte que eu olhei pouco semana passada, ele falando sobre isso, muito sim, interessante. sim, Se o pastor não tem interesse, se ele não lê, não consegue ler a Bíblia o ano inteiro, Max, então por que ele é pastor? Ele falou, sim, né? Isso aí, sim. bem assim, algo assim, achei bem interessante. Muito bom. Porque o pastor, o instrumento do pastor é A a palavra, as palavra de Deus, escrituras, as como é que ele vai escrituras. aconselhar, como é que ele vai pregar, Exatamente, como é que ele vai tirar uma dúvida. exatamente, Então, exatamente, é necessário sim exatamente. E você conhecer. também aí, cristão que está nos ouvindo, Muito bom. a Bíblia tem que ser a sua fonte de inspiração. Porque como você vai discipular alguém, aconselhar alguém? Porque está dizendo aconselhamento bíblico. É Sim. aconselhamento bíblico, né? Tem que ler, tem que Aí a ler. pessoa chega lá com filosofias, É, aí não vai dar certo, exatamente, vai acabar exatamente. piorando a situação. Exatamente. O discipulado, esse conceito de discipulado é a gente aproximar outra pessoa de Cristo. E como nós aproximamos a pessoa de Cristo? Com a própria palavra. E se nós não tivemos a palavra como base, irmãos, aí está tudo errado. Aí Muito nós bom. vamos gerar cristãos imaturos, Sim, que não vão vão ser crescer, ser levados. levados, entendeu? Sim, Não vai crescer na maturidade em Cristo. Aí, como eu falei aqui, não vai ter aqueles benefícios que nós lemos aqui. Pelo contrário, né? Ao invés de sim, ter santidade, vão errar no erro, vão pecar, vão adulterar. Jovens aí que vão entrar em fornicação, jovens que vão entrar em vários relacionamentos sim. mundanos. E o pior é eles fazerem e levarem outros também Exato, exato. a cometerem os Cometer, mesmos erros. Muito exatamente, bom. exatamente. Então, você que está aqui nos acompanhando, nós já falamos sobre o que é interpretação, nosso irmão Itaciano aqui já deixou muito tácito, muito claro aqui para a gente, que é nós encontrarmos essa verdade do texto, aquilo que realmente o escritor queria transmitir, os benefícios da interpretação, que eu vou tentar lembrar aqui agora, que é nós compreendermos a vontade de Deus, enxergarmos Cristo na Cristo na palavra e palavra, também viver em o conselho de santidade. Deus em santidade, não Exatamente, é? Muito bom. exatamente, O que exatamente. não é, em terceiro lugar, interpretação, é eu ler o texto e aplicar o meu próprio preconceito, o meu próprio Isolar o texto, entendimento, isolar o exatamente. texto. E agora nós vamos para a quarta pergunta, que talvez você esteja muito interessado, vai alegrar muito seu coração. E Tassiano,
eu estou começando hoje na interpretação. Eu me converti há pouco tempo, na verdade eu quero começar a pregar na minha igreja, mas eu não sei muito bem como fazer isso. Então, como que eu posso iniciar? Como que eu posso fazer uma boa interpretação? Primeiramente, se inscreve no Seminário Teológico Muito Maranata, bom, né, ó, se você inscreve aí já lá. está sendo Tem que convidado. vender, né, tem que vender, Tem que vender o peixe, né? ganhar vender o peixe, né. Boa pergunta, Marcos, Muito boa bom. pergunta. Assim, para começar, eu acredito que quando todos nós começamos, né, a caminhada cristã, nós precisamos de fato ler as escrituras. E às vezes a pessoa tem dificuldade na questão da tradução bíblica, não consegue compreender, Max, a tradução Sim, bíblica. Então é muito importante nós escolhermos uma boa tradução, sim, primeiramente, sim, né. Acredito que um cristão novo convertido, acabou de estar começando a caminhada, e precisa de uma tradução que ele consiga compreender o texto, sim. compreender um português mais claro. Aí eu Muito bom. indicaria uma NVT para ele, Sim. primeiramente, uma nova versão transformadora, Vou anotando aí essas né, dicas valiosas. que é uma tradução que, sim, de bela compreensão. Sim, Talvez para ele, talvez a ARA sim, mas talvez a revista antes da ARA, tem a revista, tem a Almeida, a Revista fiel, Corrigida e a Fiel, fiel. né, que é mais antiga. Talvez Sim, essas traduções ele vai ter dificuldade, né, porque sim, uma tradução mais arcaica, vamos dizer assim, sim. e vai ter dificuldade com algumas palavras. Traz quando ele diz arcaica, é que traz alguns verbetes, algumas expressões mais Mais antigas que antigas, talvez eu tenha exatamente. dificuldade de entender. Então, e hoje o brasileiro, Max, tem muita dificuldade com o português, essa é a verdade, né, com a questão do Sim, estudo. sim. Por exemplo, eu estou aqui em uma igreja periférica que muitos jovens têm esse defeito. Não tem um bom estudo, acaba não entendendo português. Às vezes é uma tradução mais que ele vai Sim. entender, uma Até mais porque atual. talvez seja uma questão cultural do brasileiro, Exatamente, né, exatamente. e principalmente nas regiões, assim, mais, como você disse, periféricas, mais humildes. Então, em primeiro lugar, como o nosso irmão já falou, nós precisamos ter uma tradução que a gente consiga entender melhor o Entender o texto. texto, né, Muito bom. isso aí é bem interessante. E eu levo em Sim, consideração, toda vez quando alguém vem e me indica: "Pô, Tassiano, foi uma boa Bíblia", eu vejo, assim, que ela não tem muita dificuldade, começa na NVT, cara. Aí muito depois bom. da NVT tu conhecer mais, pula pra uma ARA e vai lendo, pula pra uma NAA, né, que é a Nova Almeida Sim, sim, atualizada, NA, sim, entendeu. Então, assim, acredito que, assim, a pessoa vai ter mais compreensão, muito né, bom. do texto, ele vai conseguir fazer uma boa interpretação, começando pela tradução, isso é bem importante, Sim, muito né, bom. a tradução. E, em segundo lugar, o que eu posso dizer é, para a gente fazer uma boa interpretação, Max, nós devemos ler o texto várias vezes. Ler e reler esse texto várias vezes, Muito bom. né. E o próprio Gordon Fee, no livro dele, Entendes o que Leis, ele fala que quando nós vamos ler uma carta, o mais ideal é que nós lemos toda a carta. Precisa ler toda para a gente poder ver quais as palavras que se repete, qual é a ideia central daquela carta, o que Muito que está bom. se tratando. Sim, Aí, a segunda dica é ler várias vezes. A terceira dica é anotações, fazer anotações. Ler várias vezes o texto, começar a anotar quais palavras que se repetem mais, qual que é a ideia que está tratando no capítulo 1, capítulo 2, porque até mesmo essa questão de versículo e capítulo, né, não são inspirados, né, são sim, apócrifos. Porque, os capítulos, versículos foi de pouco sim, tempo aqui, né, sim, posterior. exatamente, quando os autores bíblicos começaram a escrever, tipo, Paulo escreveu a carta, ele não escreveu, Era capítulo direto. 1, exatamente, capítulo 1, não tinha isso, não tinha isso, né. Então, Sim, aí idealmente a gente lê uma carta inteira. Eu peguei aqui 1 Coríntios, vou ler aqui 1 Coríntios inteiro para poder entender. Assim tu consegue compreender mais. sim, Pode sim. fazer uma boa interpretação. Porque você vai Os seguindo o raciocínio lógico Exatamente. do escritor. Exatamente, porque Muito bom. tipo, tem que ler em grandes porções, não em pequenas porções. Sim, Apesar que as pequenas porções, elas são bem ela também nos ajuda a entender, só que sim, a pra te ter uma boa interpretação, uma leitura de grandes porções, tu consegue entender muito mais, muito bom. né, muito mais. Então eu acredito, Max, que essa seria a segunda, né, a primeira é uma boa tradução, a segunda é não, a primeira é ler várias vezes, a segunda uma boa tradução, a terceira é Sim, anotar, fazer anotações para a gente compreender e também observar o contexto histórico, literário, que nós já falamos aqui, sim, isso é sim, importante também, nós temos que entender como a cabeça do autor, né, como os autores da Bíblia pensavam antes, e sim, assim a gente vai desenvolvendo todo uma teologia bíblica, para a gente poder entender e compreender, né, ali Cristo nas muito bom, Escrituras. Acredito que esses são muito praticamente, bom. Max, assim, dicas básicas, simples, que você deve fazer. Ler várias vezes,
anotar, fazer anotação. Se você não tem esse costume, irmão, assim, eu recomendo que tenha, para poder você Comece a praticar, começa né? a praticar, começa a Muito praticar, bom, que sim. é porque o texto vai ganhando vida na tua mente, né, Sim, vida no teu muito bom, coração, sim. porque não é só apenas um estudo que tá fazendo, não é apenas um estudo, nós temos ali na palavra de Deus, Sim, e essa palavra de Deus vai ter benefício, como nós falamos aqui, vida piedosa, então a gente tem que sim, pensar assim. Então, mais uma vez, é importantíssimo nós fazermos esse tipo de análise muito bom. do texto, para a gente não cair em enganos, em heresias, Sim, e assim, ter amor, paixão pela palavra, Max. muito Porque bom. hoje eu vejo que as pessoas não têm esse amor, essa paixão, ou talvez Esse falta zelo, né? esse zelo pela palavra. É Sim, por isso que a igreja no Brasil ela é grande, mas imatura ao mesmo tempo. sim, muito bom. E para complementar o que você disse, acho que vale também a gente lembrar um princípio muito importante da interpretação, que a escritura interpreta a Exato, a própria própria escritura, escritura. exatamente, Então, por Max. exemplo, você está lendo um texto e você encontra algumas dificuldades nele, fala algumas coisas que você até então não havia lido na palavra, naquele livro. Então, você vai atrás de passagens que possam aclarar isso que Exato, você está lendo. Então, as dicas do irmão Itaciano vão nos ajudar muito, ter uma boa tradução, fazer anotações, ler várias vezes o texto, ter paciência, entender que tudo é um processo, é tudo uma jornada de aprendizado. Às vezes a exato. pessoa começa hoje na interpretação e já quer ter grandes conclusões acerca do texto. Não vai ser dessa forma. Eu vejo a interpretação, Itaciano, como você aprender uma música, cantar uma música. Você ouve a música a primeira vez, você gosta dela. Sim, Aí na segunda ali você já tenta lembrar de algumas palavras, pelo menos do refrão. Depois na terceira vez você já canta a primeira estrofe. E na quarta você vai até que chega um momento que você consegue cantar a música inteira. Então assim é a jornada de aprendizado. Você começar mesmo pequeno, lendo o texto, tentando entender, vai ser difícil no início, mas você vai seguindo, que certamente o Senhor vai iluminar sua mente, vai ajudar você e você exatamente, vai ter boas, exatamente, sim, interpretações do exatamente. texto. E para a gente encerrar, eu queria que nosso irmão Itaciano agora nos indicasse alguns livros que tratam deste assunto de interpretação bíblica. Cara, o primeiro que eu posso indicar é esse aqui, muito bom, Marcos Botelho, do Mosaico Bíblico, uma introdução à hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Ele vai falar justamente isso que nós falamos aqui, né, de Sim, considerar o autor bíblico, né, o contexto no qual ele estava inserido. Então, esse livro aqui é muito bom. Mosaico Bíblico, do Marcos Botelho. É muito interessante, recomendo demais para você. E esse aqui também, eu recomendo, é do Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. Muito bom, cara, esse livro aqui. Muito bom, muito bom. Ele vai falar de forma bem histórica, né, como que surgiram, né, as primeiras traduções, como que a Bíblia chegou até nós. sim, Vai falar também a questão da hermenêutica, de muito como, bom, de como interpretar um texto, porque Deus falou na nossa língua, né, muito bom. Um Deus divino que resolveu falar na nossa língua, Na língua dos na língua homens. dos homens. Muito bom, Interessante, né? Então ele vai interessante. falar isso no Muito livro dele, bom. muito bom, cara. Esse livro aqui é sensacional, top de linha, Vale a leitura. vale a leitura, Muito vale a bom. leitura. Então, prepara o print aí, se você ainda não tirou, tira um print aqui deste livro para você colocar aí no seu carrinho de compras da plataforma da sua preferência. Essas são indicações do nosso amigo Itaciano. Tem mais uma? Tem sim, Essa Max. aqui. Max, esse aqui talvez tu conheça muito bem. Quem te indicou foi o nosso professor, Sim, Rafael Blume, lá no curso. É a Introdução à Exegese Bíblica, um livro muito bom também. Isso aqui tá novinho, né? ainda nem sai do Nem saiu do plástico. plástico, assim também. Assim, o meu também tá nessa situação também, no Sim, plástico. No plástico. Então, muito bom esse livro aqui. Também vai dar altas dicas da exegese bíblica, como de fazer uma boa interpretação, sim, sim. como extrair informações do texto de forma correta. Então, top de linha esse livro aqui. Tá na Muito minha bom. lista de leitura. Muito Tá na minha bom. lista de leitura, né? Não consegui, não iniciei ainda, mas em Sim, breve sim. farei essa leitura. Mas é muito bom esse livro aqui, cara. Muito bom. Essa indicação vem de autoridades aí da Autoridade. pregação, da hermenêutica, Exatamente. então fiquem tranquilos quanto a esta indicação, que vocês vão ser muito abençoados por elas.
Então, Itaciano, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Nós queremos te agradecer pela sua Valeu, disponibilidade, cara. Valeu pelo pela convite. sua atenção, pelo seu zelo em tratar desse assunto tão importante, tão pertinente, e ter nos direcionado aqui acerca da interpretação, como fazer, o que não é, a sua importância. Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Se inscreve no nosso canal, envie este vídeo para um amigo que começou a pregar recentemente, que quer entender a palavra, um Exato, líder de um pequeno grupo, um irmão da sua igreja interessado pela leitura da palavra, e edifique essas vidas também por meio deste vídeo aqui. exato. Muito obrigado, Valeu, meu irmão. fique com Deus e um Valeu, grande galera. abraço.